Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da safra 24-25. Participa hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de Relações com Investidores, Alessandro Soares, gerente de RI e Desenvolvimento e Novos Negócios, e John Graham, especialista de RI da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Os participantes poderão escolher qual o idioma da apresentação deseja visualizar. Na parte superior da tela, duas abas aparecerão com as opções. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela participação no call de resultados do primeiro trimestre da safra 24-25. Vamos iniciar com a agenda aqui dos principais pontos que eu queria tratar com vocês, iniciando com a produção acumulada até o trimestre, destaques financeiros, margem por produto em relação ao custo caixa e preço de venda, como está andando a nossa operação de milho e rentabilidade, e, por fim, evolução de RED e expectativa de preços de etanol, tá? Na moagem, a gente teve uma moagem bastante forte até o encerramento aí de junho, né? Produzimos 21% a mais de ATR produzido, sendo que de cana-de-açúcar 16% a mais de moagem, com 91,7 milhões toneladas por hectare, uma produtividade bastante forte. ATR médio também subindo 2,8%, o que dá aí de produto para o negócio de cana-de-açúcar 20% a mais. No processamento de milho, a gente processou 19% acima do mesmo período anterior. O período anterior ele foi contaminado pelo início da planta, né? Então você tem aí uma piora relativa do ano passado, né? E a gente espera que esse ano, como a planta já está operando aí 1.500 toneladas por dia, a gente deve chegar ali no nosso guidance de próxima a 500 mil toneladas de cana de milho processado. A produção, o nosso mix foi favorável para a produção de açúcar, dado aí os preços de açúcar na média que estão bem acima do preço de etanol. A gente produziu 26% acima do que o ano anterior, 535 mil toneladas. A gente espera encerrar o ano com 1.560 mil toneladas de açúcar até o encerramento da safra, que deve acontecer lá em meados de outubro. A produção de etanol cresce 17%, e aí puxado pelo etanol de milho, né, que vem bastante forte. Energia crescendo 34%, ajudada pela moagem e pelo início da cogeração da nova caldeira da São Martinho, e DDGS crescendo aí 24% a produção, amparado aí pelo volume de moagem de milho. A gente tem um mix aqui de cana-de-açúcar 49,51. Esse mix deve fechar, né, até o final dentro da nossa estimativa de guidance, tá? Indo para os resultados financeiros, os destaques financeiros, a gente cresceu a nossa receita líquida em 22%, atingindo aí no trimestre 1,6 bi de reais, basicamente numa combinação de maior preço e volume no açúcar e maior volume no etanol. O preço de açúcar foi 13% superior ao mesmo período do ano passado,
resultado de uma fixação a preços melhores, e o volume de açúcar foi 5% maior, que está dentro aí do cronograma de embarques que a gente deve estar fazendo nos próximos trimestres. No caso do etanol, a gente tem uma queda de 17% aí no preço médio de etanol quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Lembrando que o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre bastante chuvoso, né, em todo o Centro-Sul. Então a safra demorou muito para engrenar, não tinha muito volume de etanol disponível no mercado. Isso fez com que o preço no primeiro trimestre tenha sido o maior preço da safra passada, mas não com volume superior, não com volume grande para estar sendo vendido, né? Esse ano, como já normalizou a safra, acabou que a gente conseguiu vender um pouco mais, porém com preços menores do que ano passado, mas ainda assim com preços bem melhores do que foi o último trimestre que a gente reportou aí em meados de junho. No DDG, a gente vendeu 32 mil toneladas, 23% a mais do que o ano passado, resultado aí do cronograma da maior moagem de milho, com um preço médio de 2,6% abaixo do que o ano passado. Com isso, a gente tem ali o EBITDA que cresce 20%, o EBITDA ajustado, o EBIT cresce 42%, e aí o EBIT, além da questão do volume de venda, você tem um pouco de diluição de custo fixo, né, melhorando aí o nosso custo caixa de EBIT, e o EBIT crescendo a margem em 18%. Esse trimestre, a gente teve dois efeitos importantes que impactaram o lucro líquido e o lucro caixa da companhia. O primeiro impacto foi no resultado financeiro, uma marcação a mercado de swaps que a gente tem mudando o indicador de inflação mais para CDI. Esse impacto foi da ordem de 103 milhões de reais negativo no trimestre. Esses swaps são swaps muito longos aí que vencem em 2033, 34, 35 de debêntures que a gente emitiu no ano passado, e quando a curva abriu muito, a marcação ao mercado disso fica muito relevante. No mesmo período do ano anterior, a gente teve um efeito oposto a isso. Na verdade, dentro desse 1T24, você tem um ganho, né, de MT swap da ordem de 100 milhões de reais. Então, com isso, a gente tem aqui na variação em si, uma variação de 200 milhões de reais quando a gente compara TRI contra TRI. Além disso, no trimestre passado também, a gente teve uma marcação de mercado de ativo biológico positiva de 145 milhões de reais. Na época, os preços de açúcar estavam bem maiores, e a gente marcou nosso ativo biológico e deu essa receita aí não caixa, né, de 145 milhões de reais. Quando você compara com essa receita do TRI de 21 milhões de reais, é uma queda de 85% que acaba impactando aí o lucro da companhia. Mas operacionalmente, a gente teve uma melhora importante aqui no trimestre, sendo que a gente vai olhar aí no terceiro ou quarto slide, ainda não tem nenhuma contribuição relevante do EBIT e do EBITDA para o milho, né? Essa contribuição vai ocorrer nos próximos trimestres, conforme eu vou mostrar, dado aí os nossos estoques de milho e o volume de vendas de DDG que vai acontecer. Indo para o custo caixa, a gente teve o custo caixa de açúcar permaneceu estável na comparação TRI contra TRI. Ele se excluiu o efeito do Consecana aqui, ele deveria estar até caindo, né? Com preço médio maior, a gente teve aqui um ganho de margem da ordem de quase 10 pontos percentuais, chegando a 25% de margem caixa nas vendas de açúcar. No etanol, a gente teve uma queda no custo caixa do etanol, parte por conta do preço do Consecana e parte é por conta da maior diluição de custo fixo. Porém, dado que os preços do etanol caíram também no período, a gente caiu a nossa margem em 4,3 pontos percentuais. Expectativa aqui é que esse custo caixa, exceto o efeito de Consecana, ele permaneça mais ou menos da onde está, né, no próximo trimestre, porém com os preços bem melhores do etanol. A gente viu aí no segundo trimestre uma recuperação importante do preço do etanol, e aí você vai conseguir com isso ganhando tri a tri margens no etanol. Um detalhe importante, nessas vendas aqui
no primeiro trimestre, teve um volume grande de venda de hidratado. São Paulo tem um preço médio pior do que a média do grupo, né? E um pouco de hidratado Goiás, né? Nos próximos trimestres, o meu mix de vendas ele melhora, né? Eu tenho mais etanol de exportação, de contratos já fechados, eu tenho mais volume de anidro e tenho mais volume de etanol de Goiás, que tem a questão do benefício do produzir, que acaba, quando você faz o gross up do preço, ele fica maior. A gente vendeu hidratado de São Paulo e produziu hidratado de São Paulo esse trimestre, apesar de ter as plantas 100% anidro, por conta de uma questão de otimização de ICMS, que a gente tinha um volume grande aí nos ativos. Então, do ponto de vista de conversão de caixa e de margem de caixa, esse número aqui é até maior, uma vez que a gente está acelerando aí e diminuindo o capital de giro que está no meu ativo circulante. Indo na sequência, a gente fala um pouco da operação de milho. A gente moeu aí 124 milhões de toneladas, mil toneladas, em linha com guidance. Esse trimestre, a gente passou no resultado um preço de milho a R$ 62 por saco. Lembrando que no fim de março, a gente tinha um estoque de 143 mil toneladas de milho para partir a safra. A safrinha de milho, ela começa a aparecer na região em meados de junho, né? Então você tem que virar com um volume de estoque para fazer esses primeiros meses, e esse volume de estoque foi construído aí num preço médio, num custo médio maior, né? É por isso que a margem EBIT e EBITDA de milho está bastante baixa. Quando a gente olha o volume de estoque de milho físico que eu tenho, mais as entregas futuras que já estão garantidos os preços, a gente deve estar passando nos próximos trimestres com preço de milho a R$ 51 por saco. O que, combinado com o volume de DDG que eu vou estar vendendo aí nos próximos trimestres, né? Esse primeiro trimestre aqui o volume foi bastante baixo em relação ao total, ao potencial total. Eu devo estar já indo para um EBITDA e EBIT de etanol de milho entre 250 a 300 milhões de reais no ano inteiro, né? Isso para dizer o seguinte: esse primeiro trimestre não é um trimestre de referência para a gente fazer nenhum tipo de projeção para o EBITDA do milho, uma vez que teve essa questão de volume de vendas de DDG bastante baixo e também um estoque de milho comprado aí a um preço maior para dar partida na safra. Indo na sequência, a gente tem aqui um pouco a nossa posição de hedge no encerramento de junho, né? A gente tinha ali 729 mil toneladas fixadas a R$ 2.454 por tonelada, está fixado tanto uma parte importante aqui em reais e a outra parte está em aberto. A parte de dólar está fixado apenas o açúcar. Isso representa 76% da minha cana própria do que eu vou estar faturando, né? Então, nos próximos 3 trimestres, eu tenho um volume de faturamento ali de cana própria que representa 76% já fixado, né? Se eu colocar na safra inteira, né, incluindo o volume que eu já vendi no primeiro trimestre, esse número vai para próximo a 90% da cana própria, grandes números, tá? Na safra 25/26, a gente já iniciou as fixações, né, um pouco a nossa política de gestão de risco aqui, apesar da gente estar construtivo com preço de açúcar para o futuro, a gente já vendeu uma parte, né, para se proteger, e isso representa 16% da cana própria, né? A gente ainda está acreditando que o Centro-Sul deva ter um apagão de cana ali no último terço da safra, né? Dado que a gente teve um verão seco e durante todo o ano, até o momento, pouquíssimas chuvas, né? Então, a gente deve ter ali, a partir de setembro, uma queda importante do TCH do setor, e isso deve impactar o volume de açúcar produzido, e a gente entende que isso deve afetar os preços de açúcar, mais com as telas que vão ser entregues lá em março de 25 e as telas futuras da safra subsequente, né?
Na sequência aqui, eu terminei uma apresentação, a gente pode abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas escritas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Para perguntas por áudio, favor clicar no ícone levantar a mão no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Felipe e toda a equipe da São Martinho. Obrigado por pegar a minha pergunta. A minha primeira é sobre clima. Queria pegar a visão de vocês se essa piora recente do TCH, esperada, esse clima mais seco pode impactar a parcela de plantio da safra 25/26. Se vocês têm alguma expectativa em relação a isso, alguma visão. E a segunda pergunta é sobre CAPEX, né, de açúcar no mercado. O que vocês têm visto em relação a CAPEX em novas plantas de produção de açúcar, né, aumento da capacidade de açúcar, e se enxergam isso como um potencial risco para 2026? Esses são meus pontos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Olha, no caso da São Martinho, a gente faz o grosso do plantio, a nossa cana quase toda é cana de 18 meses. Então, é uma cana que a gente faz o plantio durante entre o mês de janeiro e março, tá? Então, a gente tem o nosso impacto em relação às chuvas, né, é bem reduzido, uma vez que você não tem, é um período que majoritariamente a gente tem chuva, tá? Então, entre janeiro e março a gente faz o plantio. Mas quem tem cana de ano, né, que é uma grande parte do setor, né, aí sim está sendo impactado porque não tá plantando a cana e está com dificuldade, a cana não tem brotação, etc., né? Em relação ao volume de investimentos em cristalização, né, mix de etanol para açúcar, eu acho que todos os projetos que já estavam no pipeline já foram anunciados e estão rodando nessa safra. Eu não vejo hoje nenhum incentivo, né, para fazer investimento em mix de açúcar, uma vez que, o preço de açúcar caiu do patamar lá de 23, 24, onde esses investimentos todos foram contratados, e dois, o preço de etanol recuperou bastante, né? A gente teve um susto grande no etanol no ano passado, ficando abaixo da paridade por muitos meses, né? Também ajudou aí na tomada de decisão de cristalização de açúcar de muitas empresas. A São Martinho inclui nesse número, mas a partir de agora, com prêmio ali na casa de 20, 25%, é muito difícil você achar um investimento que só de pequeno, tirar gargalo de fábrica que compense isso, tá? Então, acho que o que está aí 42 milhões de toneladas, né, é onde vai ficar o volume de produção de açúcar. Super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, da JP Morgan. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Acho que a gente perdeu o Senhor Lu. Lu... Ok, vamos passar para a próxima pergunta. Oh, Lucas, o senhor abriu sua linha, oh, pode prosseguir, por abri, favor. desculpa, eu tava Imagina, no mudo pode aqui, prosseguir. desculpa. Boa tarde, Felipe. Uma pergunta de Centro-Sul também, se você acha que essa questão climática pode acabar tendo até algum downside risk para moagem no Centro-Sul, para previsão de moagem. Parece que a cana também tá mais seca, mais fibrosa, enfim, se eventualmente até a parte dessa cana vai ser moída o ano que vem para ter um tempo maior de desenvolvimento. E aí a segunda pergunta sobre açúcar. Na tua opinião, você falou um pouco, né, sobre a estratégia de hedge, etc., que você espera, enfim, tá um pouco mais construtivo para frente, mas o que você acha que é trigger aqui para o açúcar? Se essa, vamos dizer assim, um pouco mais morte súbita aí da safra em setembro, um pouco para frente, se isso pode ser trigger para o açúcar? Você acha que câmbio
enfim, acabando tendo um efeito negativo aí no ponto de vista técnico, quando a gente olha o New York 11, o real, da prestação do real, enfim, o que você acha que é trigger aí pro açúcar andar? Um abraço, obrigado. Oi, Lucas, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Eu acho que, assim, a nossa estimativa aqui, né, de moagem para o Centro-Sul, já é uma estimativa olhando um pouco essa situação do canavial de uma maneira geral do setor, tá? O nosso número, ele é bem parecido com o da Datagro, entre 590 e 600 milhões de toneladas. A gente acha que não passa muito disso, tá? Pelas razões exatamente do que você comentou. Com um agravante que é essa questão acho que o nome técnico é destrose, uma coisa assim, da cana, que acaba que no fim do dia a quantidade de açúcar convertida na moagem ela é menor do que deveria, dado uma capacidade X de cristalização, e com isso você faz menos açúcar e mais etanol. Então, além de você ter um volume limitado de cana-de-açúcar, essa questão da cana, né, em si, está fazendo com que a produção de açúcar seja menor até do que o estimado, né? Saiu hoje o número da única, né? Essa quinzena aqui é uma quinzena que predominantemente deveria ter muito açúcar, porque é uma quinzena onde está o ATR super alto, onde você tá frio e você acaba concentrando o ATR, e você olhar estatisticamente, foi o ATR barra a quantidade de saco por tonelada de açúcar convertido foi bastante baixo, né? Por conta desse efeito que você comentou, né? Então, a gente acha que hoje que está nos preços de mercado do açúcar, efetivamente não contempla o Brasil produzindo ali 40 milhões de toneladas, o Centro-Sul, né? E muito menos que essa safra vai continuar com baixo crescimento nos próximos anos, tá? Diria que o preço é 17 centavos, né? Tem muita empresa que, mesmo com câmbio a 5,50, está operando muito ali abaixo, muito perto do custo caixa, tá? A segunda pergunta, em relação a triggers de açúcar, acho que é um pouco isso, assim, acho que o câmbio pode ter um efeito técnico aí, né? É um mercado de açúcar é um mercado muito líquido, né? Que tem muitos robôs que operam, mas acho que a questão de essa morte súbita da safra, né, quando perceberem que no último terço da cana vai ter cana que não vai ser nem colhida, né, provavelmente vai rodar para ter que esperar o próximo ano para ela crescer, porque não dá para você colher uma cana com, em algumas regiões eu já ouvi entre 40 e 50 toneladas por hectare. E aí, quando acontecer isso e de fato os números aparecerem, talvez seja um trigger aí para os preços de açúcar recuperarem, tá? Estamos próximo aí, né? Acho que, então hoje é dia 13 de agosto, acho que mais uns 30, 40 dias a gente já vai começar a perceber nos quinzenais aí de produção esse efeito. Legal, muito obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, da UBS. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Fala pessoal, boa tarde, parabéns aí pelos resultados. Tem duas aqui. A primeira, talvez mais em alocação de capital, Felipe, como é que tem sido a visão de vocês aí sobre o potencial da expansão da planta de milho versus eventualmente a fábrica de açúcar, ou eventualmente acelerar um pouco o buyback, aumentar dividendo. Queria entender um pouco a cabeça de vocês nesse sentido. E se tem espaço ainda nesse contexto para mais plantas de biogás, olhando, vamos dizer assim, mais para o médio prazo. A segunda pergunta é sobre preço de açúcar. Assim, o que vocês estão olhando para final do ano para ainda manterem, vamos dizer assim, parte do hedge em aberto? Então, se vocês puderem dividir um pouco, ajuda. Obrigado. Oi, Luiz, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Começar pela última aqui, do preço de açúcar, a gente tem em aberto mais ou menos uns 10% da safra total, né?
ou 25% da cana própria remanescente, com uma concentração bastante relevante aí na tela de março. A tela de março hoje, março 25, ela está hoje em 18,50, 18,60. A gente acha que no momento em que os dados de TCH e essa morte súbita de cana que a gente já entende que vai acontecer na safra vierem à tona, esse preço pode ir buscar até os 20 centavos, tá? Essa é um pouco a nossa expectativa para essa tela, né? E aí, uma vez essa tela subindo, acaba que tem aí um reflexo nas telas subsequentes, tá? A alocação de capital, você falou de biometano, né? A gente está na metade da construção da planta, a planta deve startar no próximo ano. Eu acho que enquanto essa planta não startar, e a gente vê a operação, né? O que a gente consegue ganhar a mais de produtividade do que está planejado, se realmente a gente vai ter que fazer alguma recomposição de nutrição na cana, né? Porque dentro do nosso projeto a gente a gente contempla que a biodigestão da vinhaça tira um pouco de os nutrientes que iriam para o canavial, né? Então a gente vai ter que, dentro do plano, recompor esses nutrientes. Uma vez que você não tem, se a gente no projeto perceber que não há necessidade, os próximos projetos na sequência ficam mais rentáveis e aí com isso a gente teria o interesse de acelerar. Mas por hora não. A buyback, a gente já evoluiu bastante aqui, se não me engano, temos os 80% já concluído, né? Vamos concluir aí nos próximos meses e analisar junto ao conselho se vale a pena abrir um novo buyback, né? Considerando o preço da ação onde está. E aí, expansão de milho ou fábrica de açúcar, né? A gente está tendo esse ano um ano muito bom na fábrica de milho. O consumo de energia está bastante baixo o consumo de vapor. Então, a gente tem uma vantagem competitiva importante que a gente não precisa originar a biomassa. Para vocês terem uma ideia, em Goiás, em algumas regiões, lá o cavaco chega a R$ 500 por tonelada, né? E uma planta como a Boa Vista, se não tivesse integrada, precisaria uns quase 200 mil toneladas de cavaco, né? Então, a gente estamos analisando para ver se a gente consegue dobrar essa planta sem a necessidade de depender de cavaco de madeira, para nada, tá? Se a gente conseguir ir assumindo aí que esse cenário de etanol continue construtivo, né, como esse ano e os próximos anos, é possível que a gente tome a decisão de fazer a planta, né? Mas essa decisão deve acontecer para o final do ano, começo do ano que vem, tá? Agora, a fábrica de açúcar, né, ela seria lá na própria Boa Vista, né? O problema, né, é que fábrica de açúcar você sempre tem que é um investimento relevante, né? E você deixa de produzir etanol para produzir açúcar. Então o retorno é sempre mais apertado. Eu diria que se os preços de açúcar, por alguma razão, não recuperarem, e quando eu falo recuperarem é subir ali uns 20% pelo menos do patamar que estão, eu acho difícil algum projeto conseguir pagar, né, com a atual situação da Boa Vista, né? Porque quando você faz uma fábrica de açúcar na Boa Vista, você perde etanol, você perde levedura, né? A gente tem lá uma fábrica de levedura bastante moderna que a gente vende, né? Então, eu produzindo menos vinhaça, eu não consigo produzir levedura. E o etanol, até 2032, a gente está dentro do produzir, né? Tem esse benefício fiscal que no açúcar não teria, né? Então, eu acho que dentro de alocação de capital, o que é mais lógico aqui seria a expansão do milho, tá? Perfeito. Fechado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Bruno Tomazetto, do Itaú BBA. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Tá no mudo, hein? Seguiremos para a próxima pergunta.
do senhor Pedro Gama, do Citi. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Primeiro, tem uma pergunta mais do lado de comercialização de etanol, né? Parece que o mercado já estava reagindo bem a um balanço de oferta e demanda mais apertado, e, adicionalmente, a Petrobras ainda aumentou o preço da gasolina. Eu gostaria de entender como é que vocês esperam a dinâmica de paridade preço ao produtor para os próximos meses da safra, se faz sentido ver a paridade subindo e o preço subindo também, e como a gente pode esperar a dinâmica de comercialização nessa safra. A gente pode esperar um nível de estoque mais baixo do que na safra anterior para os próximos trimestres? E, adicionalmente, no mercado de açúcar, Felipe, eu gostaria de ouvir um pouco da cabeça da companhia para o mercado indiano. Como é que vocês veem o país atingindo as metas do E20? Obrigado. Oi, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Olha, hoje a paridade está em 66%, se eu não me engano. Com o volume do último mês, o mês de julho, foi quase 3 bilhões de litros de etanol vendido, sendo que foi 1,8 bi de etanol hidratado. A gente acha que essa paridade deve aí chegar ali, ao longo dos próximos meses, muito próximo aí da paridade econômica, que é próxima a 70%. As nossas vendas devem ser mais graduais ao longo dos trimestres, sem carregar muito, mais ou menos 25% a 30% por tri, né? A gente não espera carregar muito etanol até para o final da safra, como a gente fez no ano passado, né? O nível de, de estoque, né? Eu já comentei a questão do preço de açúcar que você falou. É, é, só me repete do preço de açúcar, acho que eu não peguei aqui, Pedro, desculpa. Opa, a minha dúvida é assim, o que vocês enxergam para o mercado indiano, Silva? Como é que vocês veem o país atingindo as metas de etanol? Não, olha, na verdade o mercado indiano são metas, não é um mandato, né? Só para a gente deixar claro, eu entendo que isso vai acontecer. Eles adiaram por um ano, né? E tem uma série de investimentos em plantas de etanol que foram feitos e precisam ser remunerados. A gente acha que eles vão fazer e vai haver uma conversão de açúcar para etanol, né? Então, estamos expectativa que isso aconteça aí no próximo ano com uma maior velocidade, até porque no próximo ano eles provavelmente vão recuperar a produção de açúcar, tá? Que vem de uma base bastante baixa. Acho que a base desse ano a gente tá imaginando que seja próxima a 31 milhões de toneladas. No outro ano subsequente, eles recuperam isso. E aí, com isso, essa recuperação, parte dessa sacarose deve ir para a produção de etanol, que ajuda aí a sustentar um preço de açúcar um pouco mais saudável, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Uma pergunta rápida, Felipe. Eu queria entender um pouquinho a estratégia de comercialização de etanol no trimestre, né? Você vendeu bastante até, olhando até pensando em proporções históricas para o primeiro trimestre, em relação ao que você deveria produzir esse ano, pensando no teu mix. Queria entender e eu tenho a impressão que você não virou a safra, né, da safra passada para essa estocado. Então, eu queria entender um pouco, não sei se era uma questão de capacidade física de estocagem ou algum outro motivo para você ter vendido bastante etanol nesse TRI, considerando até a visão que você já vinha colocando de expectativa de recuperação de preço, que aconteceu parcialmente no TRI, mas claramente está acontecendo mais agora e caminhando para a segunda metade da safra, como você já argumentou antes aqui. Oi, Thiago, boa tarde. Olha, a gente vendeu mais ou menos 22% do volume total que eu vou produzir, né? Então, apesar da gente acreditar hoje que os preços tendem a se recuperar,
no começo nos primeiros meses de safra, a gente tinha ainda um pouco de dúvida em relação a essa dinâmica de preço de combustíveis, né, se ia cair ou não, tal. E a posição aqui da área comercial foi uma posição um pouco mais cautelosa, eu diria, né, de não tentar virar e ficar carregando muito estoque, né, porque se acontecesse alguma coisa no meio do caminho, que o preço do petróleo caísse muito por alguma razão, ou a paridade, ou o dólar caísse muito e o preço da gasolina caísse no mercado brasileiro, isso poderia aí machucar muito a nossa margem, né? Assim, acho que a gente teve o último trimestre, o quarto trimestre, bastante, como posso dizer, impactante e frustrante do ponto de vista de preço de etanol. E a tomada de decisão nossa foi não ficar pagando muito para ver, né? Vamos vender um pouco dentro aí do mínimo de 20% do que eu tenho de exposição, tá? Foi isso. Não, tá claro. E se eu puder fazer uma outra pergunta, quanto, em que percentual, pegando a média da indústria, a média do Centro-Sul, na cana-de-açúcar, como vocês acham que vocês hoje estão quando a gente olha esse custo médio de produção aí no etanol, perto de 2.500 por metro cúbico, ou no açúcar, perto de R$ 2.000 por tonelada? Onde você acha que a indústria está em termos desse custo de produção na média, Olha, aproximadamente? eu acho que a indústria está 20% acima disso. Tá claro. Mais ou Obrigado. menos, tá? Obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bom, obrigado a todos aí pela participação. Estamos à disposição aqui qualquer dúvida adicional, eu e minha equipe. Nos vemos aí no próximo trimestre, lá em meados de novembro. Um abraço, boa tarde e boa semana a todos. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.